As fortes chuvas que atingiram a zona da Mata Mineira deixaram não apenas perdas humanas e estruturais, mas também impactos profundos na economia local. Pequenos negócios de Juiz de Fora, Ubá e outros municípios da região enfrentam prejuízos materiais, interrupção das atividades e dificuldades para reorganizar o fluxo de caixa. Diante desse cenário, o Sebrae Minas anunciou medidas de apoio imediato aos empreendedores afetados, oferecendo orientação financeira, consultorias de crédito, acesso ao fundo de aval às micro e pequenas empresas com 100% de aval e uma guia prático com orientações para retomada. Para detalhar como esse suporte funciona e como os empresários podem acessar esses serviços, a gente conversa agora com João Roberto Marques Lobo, gerente regional do Sebrae Minas. João Roberto, bom dia, bem-vindo à Rádio Antena 1. Bom dia, Cris, bom dia, ouvintes. É um momento de muita dificuldade, mas o Sebrae, de alguma forma, também se mobiliza para prestar ajuda, principalmente às empresas que foram afetadas, e foram muitas, não é? Hoje a gente já tem uma demanda real com relação a esses apoios e existem uma série de atividades aí que a gente pontua como relevantes para poder ajudar as empresas. João Roberto, qual foi assim o primeiro diagnóstico do Sebrae ao perceber esse impacto aí da chuva sobre os pequenos negócios da região? O que a gente vê, o comércio foi atingido. Muito, né? Muito atingido, não só aqui em Juiz de Fora, o Ubá também, a gente tem escritório Ubá e outras cidades. Cataguases hoje também amanheceu debaixo d'água. A gente noticiou mais cedo que passaram aperto lá, né? Já, inclusive, colocamos todos os funcionários lá de Cataguases home office e a gente tem agora preocupação de também entender as dimensões de Cataguases. Mas em Juiz de Fora, em especial, e Ubá, muito forte atingido o comércio. As indústrias, pontualmente, aqui em Juiz de Fora, em Ubá um pouco mais. E outras cidades em que o Sebrae atende também, não com o escritório, mas com a rede parceira, através das prefeituras, as entidades de classe, como Matias Barbosa, também foram, o comércio foi o mais atingido. Atingido, né? Agora, que tipo de orientação imediata o empreendedor ele deve buscar ao perceber que a sua empresa, o seu negócio foi afetado? Então, primeira coisa que a gente até como lição dentro do Sebrae faz, é identificar se aquela empresa está em condições de ocupação. Muitas vezes existem riscos invisíveis e o empresário tem que estar atento a isso. Então, em caso de dúvida, sempre está fazendo o chamamento da Defesa Civil. Depois, se o imóvel estiver em condições de ocupação ou reocupação, avaliar as perdas. E isso é muito interessante, Cris, porque existem maneiras de reverter as perdas financeiras. Olha só. De forma contábil, de forma tributária, e muitas vezes o empresário não sabe disso, ele perde um estoque no seu comércio, perde um equipamento na sua indústria, e há formas de reverter essas perdas de maneira contábil, tributária. Então, a gente orienta aos empresários como fazer isso também. Claro que, no primeiro momento, eles estão preocupados em fazer essa avaliação, que, inclusive, podemos ajudar o empresário também a avaliar que perdas foram essas. Eu já observei que outras entidades, como a FIENG, colocou à disposição das indústrias mecânicos profissionais da área de equipamentos para avaliar essas perdas e, inclusive, ajudar a arrumar os equipamentos. Sim, sim. Então, assim, nessa preocupação que o Sebrae também tem, a gente pode contribuir nessa avaliação de perda. À medida que a gente for tendo mais clareza daquilo que a empresa precisa e as orientações que têm que ser dadas, a gente vai avançando nas medidas de apoio. Uma delas, mas eu acho que isso acontece mais quando a empresa já fez esse levantamento, já sabe o que precisa fazer para recompor seu estoque, os seus equipamentos, a gente tem um fundo de aval que, para aquelas instituições financeiras que trabalham com FAMP, que é esse fundo de aval do Sebrae, para pequenas empresas, o empresário consegue, nessa instituição, fazer um empréstimo com aval 100% do Sebrae. Olha. Nas cidades que têm essa calamidade pública, que decretaram calamidade pública, como Juiz de Fora e Ubá. As duas já decretaram. Então, a gente consegue ser avalista nesses empréstimos das empresas que foram atingidas. Claro que tudo é feito de uma forma bastante clara, transparente, contratualmente bastante deixando o cliente, né, a empresa bem ciente de como isso ocorre.
E, bom, a partir daí, a gente também organiza um pouco essa vida financeira da empresa, porque a empresa, ela, quando pega o empréstimo, muitas vezes tem tantas prioridades que não sabe nem por onde começar. Não sabe nem por onde direcionar, né? E a gente, então, obviamente, nesse momento, também está ali para apoiar como redirecionar esse dinheiro para o investimento, quais investimentos são prioritários, enfim. É um apoio às empresas de maneira geral, que a gente, à medida, o cenário é dinâmico, que à medida que esse cenário for avançando, a gente pode implementar mais alguma. Agora, dá para a gente entrar um pouquinho mais nessa questão do fluxo de caixa do empresário? Como é que funcionaria, assim, na prática mesmo, o atendimento oferecido pelo Sebrae para organizar essas informações financeiras, analisar esse fluxo de caixa? Na prática, como que isso funciona? Perfeito. Tem duas formas de atuação. A primeira, a gente pode deslocar um consultor que vai até a empresa, se a empresa tiver a condição de receber, né, depende do estado que ela se encontra, a gente desloca um consultor lá e o consultor faz essa avaliação junto com o empresário. Obviamente, inclusive, levantando essas questões de perdas e o que pode ser, de alguma forma, revertido aí por meio contábil, tributário, de perda. Outra forma, e nesse primeiro momento eu acho que é mais prudente, é fazer isso de forma remota. A gente atende também por meio de plataformas de comunicação. Então a gente pode colocar o empresário em contato com o consultor para que ele possa ter as primeiras orientações financeiras relativas a fluxo de caixas, a estoque, a compras e pagamentos de compras passadas, enfim, tudo isso é feito por meio de um profissional especializado junto ao empresário. Agora, João, existe algum risco, assim, de o empresário ele recorrer ao crédito de forma precipitada? Como é que o crédito orientado pode evitar novos problemas financeiros? Na verdade, isso é uma coisa até meio recorrente. O empresário pega o empréstimo e depois aplica dentro da empresa em coisas que, em tese, não são prioritárias ou teriam créditos mais baratos, inclusive, para ele poder pegar e aplicar. Porque a gente sabe, as instituições financeiras, elas têm taxas de juros distintas para aquela modalidade que você vai empregar o dinheiro. Se você vai empregar em patrimônio, é uma taxa de juros. Se você vai colocar como capital de giro, é outra taxa de juros. Então, essa orientação faz com que o empresário tenha acesso às melhores condições de financiamento. A cartilha, que é disponibilizada pelo Sebrae, ela traz algumas orientações sobre impostos, mercadoria danificada, estratégia de recuperação de venda, enfim. Quais são as prioridades que o empreendedor deve organizar primeiro ali, né? A cartilha, ela dá aquela primeira luz para o empresário. Olha, dentro daquilo tudo que aconteceu na empresa, quais possibilidades aqui eu posso iniciar um trabalho de recuperação. E é lógico que depois isso é devidamente acompanhado por um profissional. Mas a prioridade, Cris, ela vai ser muito personalizada por empresa ali. Cada um funciona de um segmento diferente. Na verdade, inclusive, num primeiro levantamento que a gente fez num bairro aqui, o comércio, que era um pequeno comércio local, a gente tentou enxergar o dano daquele bairro, daquela região daquele bairro, muitos ali já estavam lavando seu comércio para poder iniciar suas atividades. Então, a primeira medida era lavar, limpar, abrir as portas para começar a funcionar, o que não fizeram ainda, mas já estão nesse resgate. Então, assim, são coisas mais simples. Outros perderam equipamento e sem equipamento não vão conseguir funcionar. Tem que tomar outras medidas. Agora, tem umas que é comum a todos. Todos têm que ter esse cuidado com a finança da empresa, porque nessa hora o buraco pode aumentar caso ele não tenha cuidado ao aplicar ou retomar a aplicação da sua empresa. Agora, João, para quem está começando, quais são os canais de atendimento do Sebrae? Então, a gente tem o 0800 570 0800. Nós temos o site sebraemg.com.br. A gente tem o nosso WhatsApp aqui de Juiz de Fora, que a gente também mantém contato para gerar informações para as empresas, que é o 3257-4702. E também estamos atendendo presencialmente de 9 às 17 horas na Olegário Maciel 436. Bom, nós conversamos com João Roberto Marques Lobo, gerente regional do Sebrae Minas. Muito obrigada, viu, João, pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço e parabéns pela cobertura que vocês estão dando aí. Até a próxima. Até a próxima. 8h40.